Falei agora aqui na minha emissora que o Novo Horizontino é o time mais chato que veio jogar aqui em Ponta Grossa. E perguntei para vários atletas na saída se valoriza esse ponto conquistado ou se lamenta 2 pontos perdidos num jogo tão difícil quanto esse hoje aqui em Ponta Grossa, Guanás. Boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Ótima leitura, que bom que a gente viu o mesmo jogo. Dudu, só para eu aproveitar aqui. Não sei se vocês vão fazer alguma pergunta nesse sentido, então deixa eu aproveitar o início da coletiva para agradecer o lado de lá da torcida. O jogo já no fim, já nos acréscimos, 0-0 dentro de casa, e cantaram o hino do Operário e nos empurraram e fizeram alguns barulhos negativos que tem aqui atrás se calarem. Então, é muito importante a gente sentir esse apoio do torcedor dentro de casa, ainda mais eu sempre pedi para quando a gente não estivesse bem, para que a gente pedir apoio, pedir ajuda para os jogadores, para todos nós é muito importante ali. Então eu queria ressaltar isso, foi algo muito marcante para mim hoje, mais importante do que o resultado em si, ou ponto para lá, ponto para cá, aquilo que a gente gostaria de ter feito ou não. Mas isso me chamou muita atenção nessa noite, então eu queria agradecer demais os torcedores do lado de lá, que acabou, e obviamente se generalizar quem está aqui atrás é ruim, mas de uma forma geral contagiou bastante o estádio e eu quero agradecer em nome de toda a equipe. Pegamos um time que nos neutralizou, ficou muito claro que a ideia era neutralizar aquilo que a gente poderia fazer dentro de campo, e aí tentamos diversas situações para entrar, ou para conseguir finalizar mais, por exemplo, né? Nem que fosse uma finalização de fora, atacar espaço. Então a gente tentou bastante, é um jogo perigoso, porque vai dando ansiedade, e aí a tomada de decisão pode comprometer, e eles vêm para uma transição. Então, se toma decisão ruim, no primeiro tempo a gente cedeu algumas transições que eram perigosas, foi o que eu pedi para a gente tomar muito cuidado, sem ter o medo de errar, mas saber que era a situação que eles vinham prontos para tentar vencer o jogo, para tentar somar esse ponto. Então, depois ajustou, aí obviamente que a gente fica com a sensação do quero mais, então de ter conseguido pelo menos algumas ações a mais para gerar mais finalizações, para gerar mais chances de gol. Então, quando a gente tinha algumas brechas, a gente acabou não definindo bem. Mas eu não gosto do empate, mas eu aceito o empate como um ponto, porque um time é um concorrente direto e que fez um ótimo jogo nesse aspecto, principalmente, né, em nos neutralizar. Então, defendeu muito bem. Então, é mais um ponto na nossa trajetória, lembrar os objetivos que a gente tem e sempre aquilo que a gente quer sonhar, um confronto direto. E vamos continuar trabalhando para que a gente possa continuar amadurecendo. Vejo que o time tem amadurecido em alguns aspectos emocionais, mais vivo, então um time muito vivo, se doou bastante esforço. Então, desculpa a resposta um pouco longa aí, mas já aproveitei para fazer uma avaliação geral da partida aí, Dudu. Boa noite, Guanás. Queria que você detalhasse um pouco mais do que foi o segundo tempo do Operário, principalmente com as mudanças feitas, entendendo como que o Novo Horizontino veio para o jogo. Como um time propositivo que o Operário enfrentar linhas de 5 ali são dificílimas. Em momentos do primeiro tempo, o Novo Horizontino subiu a marcação sob pressão e tudo mais. Como que foi essa reação? Como foi trabalhar essa reação do Operário na sua ideia de jogo no segundo tempo, nesse empate hoje à noite? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Cícero. A gente tinha alguns espaços para explorar, especialmente nas costas da linha. E mais importante daquilo que precisa fazer é quando fazer. Quando fazer o movimento, quando tentar o tipo de passe. E aí a gente tinha alguns alvos, justamente gerando algumas atrações para conseguir gerar mais espaços para que nós pudéssemos atacar, porque sabia que viriam, queria que eles tivessem subido até mais,
para não ficar uma cara de 5-4-1, para tentar aproveitar mais os 5-2-3 ali que eles defenderam. Aí, na nossa circulação, a gente não estava tão fluido, então os espaços eles aparecem e desaparecem, e quando apareciam a gente precisava aproveitar. Então, a entrada, eu achei que o Dani entrou muito bem, principalmente a função que ele executou ali de conseguir segurar algumas bolas, algumas progressões diretas e não tão construídas de pé em pé. Então, é importante a gente ter essas alternativas. Fez movimentos também, conseguiu reter a bola, conseguiu fazer aquilo que taticamente a equipe precisava para gerar alguns outros espaços para o Rodrigo, e depois tentamos com o Rafael Lucas também, tentamos com o Guilherme, mas ressaltar a entrada do Dani e a entrada do Claudino também, né? O Claudino sempre entra bem, vem pedindo mais minutos, vem pedindo oportunidade. A gente está é um concorrente ali com o Max, temos tentado também criar algumas adaptações para ele entrar também pelo lado direito. Então, a ideia era conseguir gerar as profundidades e também encontrar alguns espaços por dentro para que a gente pudesse ter um pouco mais de finalização pelo centro ou algumas chegadas pelos lados para que a gente pudesse ter alguns cruzamentos, já que a gente estava com um 9 específico na área. Não conseguimos fazer isso com tanta eficiência, mas, enfim, como eu falei, sobre um ponto importante na competição. Boa noite, Guanais. É notório que as equipes, quando vêm ao Germano Krieger, elas mudam o estilo de jogar. Inclusive, foi a tônica do Eduardo Batista aqui quando eu perguntei para ele o porquê o Novo Horizontino, que é um time que propõe também jogo e muitas vezes ataca com 5, 6, hoje fez uma linha de 5 aqui atrás. É uma dificuldade do Operário a questão de fazer gols. É o pior ataque da competição e isso também é notório. Como que você pretende trabalhar essa questão, Guanais, de aumentar a quantidade de gols e, principalmente aqui no Germano Krieger, tentar furar os bloqueios, porque as equipes vão vir assim a maioria dos jogos aqui no Germano? Boa noite. Que tem algumas coisas... Boa noite, Leandro. Tem algumas coisas que a gente treina, etc., mas tem um momento ali específico que é muito um domínio, uma finalização, um cruzamento. Então, por exemplo, o jogo era para ter terminado no escanteio a nosso favor. A gente bateu mal o escanteio. Elogiei o Claudino agora, ele bateu mal o escanteio e gerou um contra-ataque, gerou uma bola parada para o Novo Horizontino. Então, algumas coisas são ali o refino, não é só tático, não é tudo no jogo que é tático, né? Então, a gente vai identificando os espaços, aí para que a gente possa, encontrar esses espaços para que a gente possa gerar mais finalizações. Agora, pegar uma equipe baixa, com vários jogadores para baixo da linha da bola, não é só a gente que tem dificuldade para vencer esse tipo de situação. Então, algumas transições, por exemplo, que eles cederam no primeiro tempo, aí mataram bem jogada, mas é a situação que tem um cartão, eu não lembro quem que tomou o cartão, se foi o Eduardo, se foi o Giovani, uma situação que o Max trouxe para dentro para a gente conseguir contra-atacar. Então, não é só no momento que a gente está atacando, mas os contra-ataques e a bola parada ofensiva nossa também é algo que a gente precisa evoluir bastante. São formas, a ideia do Claudino de ter um pouco mais de jogada de 1 para 1 pelos lados, então são tentativas sempre, mas tem os aspectos coletivos e aquilo que é individual. Então, por exemplo, o jogo passado o Rodrigo resolveu com uma finalização de fora, através de uma tabela com o Neto. O Max sacramentou com um gol de fora da área. Então, fora da área, em alguns momentos tem cruzamentos. Cada equipe tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. A gente não foi eficiente em atacar os pontos fracos do Novo Horizontino. E aí uma das soluções também são as relações ali dentro do campo. Então, uma relação Rodrigo e Daniel, que a gente já tinha feito em jogos anteriores, a gente sabe que funciona. O Max tomou uma pancada no primeiro tempo que comprometeu um pouquinho o desempenho dele no decorrer. Então, nós estamos tentando sempre, é uma marca que esse comentário é um comentário que é uma verdade e me incomoda bastante, mas nós vamos continuar. Ressaltar também que, em contrapartida, somos a melhor defesa. Estamos ali brigando na parte de cima da tabela, então mesmo com as deficiências, temos conseguido ser uma equipe competitiva.
Boa noite, Guanais. Vitória Testa, da Rádio CBN. Boa noite. Hoje foi um jogo difícil, né? E o Operário voltou a ter menos eficiência ali, como você comentou, na bola parada ali. Começou a pecar mais nesse sentido. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. E, se me permite também, o torcedor estava ansioso, né, para saber se o Mingote seria relacionado para essa partida. Para a próxima partida contra o Mirassol, você pretende utilizar já esse jogador que chegou essa semana em Vila Oficinas? Boa noite. A bola parada é algo, sim, que, em contrapartida, defendemos muito bem a bola parada defensiva. Eles têm o Donato, que é um jogador fortíssimo nesse atributo, tem muito agressivo. Então, a gente foi muito bem nesse aspecto, defendemos super bem. E temos treinado bastante esse momento do jogo, laterais, escanteios, faltas laterais. Precisamos executar melhor. Essa é uma crítica que eu espero que seja uma crítica construtiva. Nosso time precisa ter mais agressividade na bola parada ofensiva, né? Então é multifatorial, responsabilidade minha e de todos ali para que a gente possa executar melhor. O Mingote, se eu não me engano, entrou no bid hoje. O Mingote estava em férias, a temporada europeia não começou ainda, e ele estava numa equipe de Portugal e ele está treinando faz pouco tempo. Então ele fez 2 treinos com a gente essa semana e a gente vai precisar ver, porque senão vocês já vão começar a cobrar. Se o Mingote entra, não está bem fisicamente, isso, aí vocês vão começar a colocar toda a carga em cima do Mingote também. Então, essa responsabilidade de ser um ataque que faz poucos gols é a responsabilidade que é de todo mundo, né? Porque senão daqui a pouco ninguém serve. Aí vai virar uma pressão desproporcional em cima dos jogadores, né? Alguns jogadores vão entrar em campo e aí tem alguns amigos aqui atrás do banco, o cara vai entrar no jogo e começa a falar esse não. Então o cara dentro da casa dele ouvir esse não é complicado. Então vamos ter calma para que a equipe possa, de uma forma geral, fazer mais gols. Então hoje a gente criou pouco. Uma das chances que a gente teve foi aquela situação do alemão. É uma situação que poderia ter nos gerado gol, enfim, o que eu já falei. Então, o Mingote para o próximo jogo ele está disponível para ser relacionado, mas vai depender de qual é realmente a condição dele. Então, para iniciar, ele não tem condição de iniciar. Ele vai suportar parcelas pequenas do jogo ainda. E aí a gente vai construindo, a gente, obviamente, que trouxe o Mingote conhecendo, aquilo que ele tem a expectativa de ser titular da equipe, e isso precisa ser construído para que a gente possa gerar a melhor condição para ele e para os companheiros dele, para a equipe de uma forma geral. Guanais, boa noite. Até complementando essa pergunta, a última imagem que o torcedor do Operário teve aqui do Mingote nele no Operário foi em um auge. Que cuidado que não só o torcedor, mas até a gente da imprensa precisa ter com a expectativa criada em cima do Mingote e, se possível, também essa sequência do Operário de confrontos diretos aí na Série B do Brasileirão. Isso é muito boa, Mel. Obrigado. Como o Dudu iniciou a coletiva falando sobre a análise do jogo e ressaltando aquilo que foi a leitura do adversário, a dificuldade que o adversário nos impôs, entender que o Mingote estava de férias e que ele precisa de um tempo, certo? E que é uma responsabilidade da equipe fazer gols, não única e exclusivamente do Mingote, do Ronaldo, do Daniel, e aí a gente vai tentando aquilo que é o melhor para a equipe, do Rodrigo, enfim. Então a gente coloca a expectativa toda e aí pode haver uma sobrecarga. Então o Mingote está retornando para o clube e ele vai reconstruir uma história, vai partir do zero. Então, se ele tiver condição boa de ser uma opção no banco de reservas, legal, temos um jogador que a gente confia e que a gente quer contar, né? Eu confio muito, trabalho com o Mingote já faz muito tempo, é um jogador que eu consigo extrair o máximo dele, um jogador que contribui na fase defensiva, contribui na fase ofensiva, mas nós temos uma equipe que está com uma competição em andamento e ele precisa ser inserido. Então, vamos colocar essa expectativa e essa responsabilidade para cima de mim e dar apoio para os jogadores para que a gente possa resolver essas situações. E a segunda, meu? Confrontos diretos. Então, mais uma vez, nós vamos pegar um time... Eu estava ali, estava Mirassol 0-0, eu não sei quanto é que está agora. Sei que o Sport empatou. Então,
Meu discurso não mudou até agora e nós estamos para fechar o turno. Então, o meu discurso qual é? Competição de pontuação. Competição de pontuação. Acabou 0-0. Então, é mais um bom resultado. Então, muitos empates. O Z4 um pouco mais alto, mais pontos que o ano passado. O G4 um pouco menos. O Santos começou, talvez, a dar uma disparada. Então, tem muita água para passar debaixo da ponte. O que eu não queria? Eu queria que, como o Dudu... Estou dando muita moral para você hoje, hein, Dudu? Como o Dudu teve uma ótima leitura do jogo, eu gostaria que a gente tivesse essa leitura do cenário. Ficar trazendo peso para cá não é desnecessário. Para cá que eu falo para nós, operário aqui. Então, somos um time operário, estamos disputando a série B mais uma vez, estamos fazendo um ótimo trabalho, um trabalho que é consistente, já vai fazer 2 anos, e que temos expectativas. A primeira e o objetivo central é que o Operário permaneça na competição. Então vamos criar essa... E aí eu vou falar de novo daquilo que foi a torcida no começo. Esse ambiente, cara. Esse ambiente é um ambiente muito positivo para aquilo que pode contribuir para a gente jogar melhor, inclusive para que a gente possa fazer mais gols.